Boa tarde a todos. É muito bom a gente tirar um recesso, uma folga. Sabia que é bom de vez em quando a gente deixar de ver algumas caras? É sério. E é bom as pessoas sentirem falta da gente de vez em quando, sabia? De vez em quando é bom você sumir pra ver se você faz falta. Agora, se você sumir e você não fizer falta, o negócio pega. Em casa, de vez em quando é bom você sair. A mulher sente falta e você, amor, onde você está? Ah, senti falta. Aí você volta. Nem que seja pra rodar no quarteirão, feito um besta. Mas você vai. De vez em quando é bom. A mulher é bom, de vez em quando. Ela sair também pra fazer falta. É bom ela deixar de cozinhar de vez em quando para saber que a comida dela é boa. Mas é bom a gente estar de volta à nossa casa. Nossa casa sempre é um lugar agradável. E eu não estive com vocês no dia 31. E eu não desejei um ano novo assim abençoado para todo mundo. Então estou desejando um ano novo muito, mas muito abençoado para todos vocês. Deus abençoe, que Deus assim encha de muitas bênçãos a casa de cada um de vocês, que chuvas de bênçãos caiam sobre essa igreja, que abençoe a todo mundo. Também eu agradeço muito, eu já agradeci a ele me substituiu durante 3 semanas e o pastor Rosivaldo esteve aqui, agradeci muito porque ele tinha acabado de perder a mãezinha dele, eu falei, meu Deus, ele não vai para a igreja, perdeu a mãe, eu acho que ele vai estar de luto, ainda bem que ele não entrou em luto, assim, aquele luto de 7 meses, e graças a Deus que ele veio aqui, ele pôde nos auxiliar na mensagem da palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, primeira carta a João, primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 e 8. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Enquanto você procura, eu quero dizer para você que o assunto que hoje eu vou falar tem a ver sobre uma das maiores queixas das igrejas. Uma das maiores queixas das igrejas, ou uma das queixas mais frequentes de algumas pessoas que frequentam igrejas, incluindo principalmente a nossa. Uma das queixas frequentes é que as pessoas se incomodam muito com a vida delas, que as pessoas se incomodam muito com a vida dos outros. Perguntar aqui, alguém já se incomodou com a sua vida? Levanta a mão aí. Alguém já se incomodou com a sua vida? Alguém na igreja já se incomodou com a sua vida? Levanta a mão. Olha, agora, olha, o número aumentou. Quem aqui já ouviu de alguém uma queixa assim, dizendo que, as pessoas se incomodam muito comigo? Quem já ouviu alguém se queixar assim dessa maneira? Você já ouviu alguém falou para você, olha, pessoas se metem muito na minha vida, se incomodam muito comigo. Se você já ouviu, imagina um pastor. O pastor já ouviu muita gente falar isso. É por isso que esse texto ele vai nos falar o que a Bíblia fala sobre isso. E olha o que a Bíblia fala sobre isso. O texto diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de quem? De Deus. E aquele que ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Todos, com certeza, todo mundo aqui nesse auditório, com certeza já ouviu uma frase muito conhecida sobre amor. Alguém já deve ter ouvido uma frase: quem ama, cuida. Quem já ouviu essa frase? Quem ama, cuida. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, para ela lembrar isso. Quem ama, cuida. Você percebeu que as mulheres falaram com mais força para os homens? Você viu que os maridos também, alguns deles falaram assim, com mais medo assim. Quem ama, cuida. Mas fale para a pessoa, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E essa é uma frase que está redondamente correta. Essa frase está redondamente correta. Quem ama tem que cuidar. Quem ama tem que se importar. Quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Porque, de acordo com a palavra de Deus, cuidar e se importar com alguém são evidências. Evidência significa sinal. Cuidar e se importar com alguém é sinal, é evidência de que essa pessoa ama você. Não pula daí, menino, você vai se arrebentar. Ela quer o mal dessa criança? Não, ela está cuidando, ela está zelando. Estuda, menino, quando chegar em sala de aula, tua professora vai te perguntar, tu vai te dar mal, vem cá, senta aqui. Estuda, está cuidando, está se preocupando, está se importando. Por quê? Porque ama. Inclusive, eu quando estava fazendo esse texto, essa mensagem, preparando, eu verifiquei que nós podemos até ler esse texto de uma forma até mais inteligível. Nós podemos ler esse texto, fazer uma releitura dele da seguinte maneira. Veja como ficaria a releitura desse texto. Olha como ficaria. E ele vai ficar bonito. Lê comigo. Amados, cuidem, importem-se uns com os outros, pois o
amor procede de aquele que ama, cuida. Aquele que ama, se importa. Porque quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não cuida. Quem não ama, não se importa. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus ama. Deus ama. E como Deus ama, o que ele faz com a gente? Ele cuida. Como Deus nos ama, ele se importa com cada um de nós. Deus cuida porque Deus é amor. Bonito esse texto. Esse texto chamou a minha atenção para 3 verdades relacionadas a esse assunto. 3 verdades que estão intimamente relacionadas a esse assunto. Verdade número 1. Vamos para a verdade número 1. Verdade número 1 é que o amor, o cuidado, o se importar entre os irmãos precisa ser recíproco. Olha o que a Bíblia diz. O que está de vermelho? Fale mais alto. Amemos uns aos outros. Isso aqui é uma via assim, olha. Vem para cá, o outro passa aqui. É uma mão dupla. Amemos uns aos outros. Isso significa reciprocidade. Ou seja, ele diz, amados, amemos uns aos outros. Por quê? Pois o amor procede de Deus. Ou seja, o amor, o cuidado, o se importar entre os irmãos precisa ser recíproco. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Tem muita gente dentro das igrejas que quer ser amado, mas não ama. Quer ser cuidado, mas não cuida. Quer que as pessoas se importem, mas elas não se importam com as pessoas. E a Bíblia está dizendo aqui, através do apóstolo João, que essas pessoas que dizem que conhecem Jesus, que são filhas de Deus, que são cristãos, elas precisam desenvolver a reciprocidade do amor. Eu sou cuidado, eu também tenho que cuidar de alguém. Eu sou amado, eu tenho que amar. As pessoas se importam comigo, eu tenho que me importar com as pessoas. Porque dentro desse projeto de Deus chamado igreja, o que Deus está dizendo é que a marca desse projeto se chama amor e, portanto, as pessoas têm que exercerem dentro desse projeto a reciprocidade. O irmão A demonstrou amor para mim, eu preciso demonstrar amor para ele, eu preciso demonstrar amor para uma outra pessoa, essa pessoa demonstra por mim e todos nós nos amamos. E o mundo lá fora vai olhar e vai dizer como é bonita essa igreja, um cuida do outro, o outro cuida do um se importa com o outro se importa com um ama o outro ama um, e aí nós não precisamos de propaganda nenhuma, nós não precisamos do Facebook para mostrar a música, para mostrar a igreja, para mostrar as coisas, nós não precisamos ir para o Instagram, nós não precisamos, porque a melhor propaganda que existe, e todo mundo de marketing sabe disso, que a melhor propaganda que existe é o boca a boca, é quando as pessoas dizem, lá naquela igreja eu vi como as pessoas se cuidam, como elas se amam, como elas se importam umas com as outras. João capítulo 13, versículo 34, verso 35, Jesus Cristo fala para os discípulos assim, lá no 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Agora nós pegamos a releitura, se vocês cuidarem um dos outros, se vocês se importarem um com os outros, todo mundo vai ver, olha, esses são discípulos de Jesus. Não é a música bonita que mostra que é uma igreja de Cristo, não é um prédio bonito que mostra que aquela igreja é de Cristo, não, é isso aqui, é o amor, é o cuidado, é a preocupação, é o se importar uns com os outros. Agora, a segunda que chama a nossa atenção, a segunda verdade que chama a nossa atenção nesse texto, é a parte que diz assim, amados, amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Ou seja, lá embaixo diz, quando nós cuidamos, quando nós nos importamos de forma verdadeira, nós mostramos que as nossas atitudes procedem de onde? De Deus. Quando eu me importo com você, significa que Deus está tocando, que Deus está se manifestando em mim, que o Espírito Santo dele está se manifestando em mim. Deixa eu falar uma coisa importante sobre manifestar. Quando alguém lá no terreiro de macumba cai rolando, o que é que as pessoas, qual é a expressão que as pessoas usam? O que eles estão dizendo? O que eles dizem? Olha, troço se manifestou. Fala ou não fala isso? Aí o camarada vai para uma igreja vizinha. Ele diz, rapaz, eu estava na hora do culto, lá eu cantei, eu só falei assim, aleluia. O irmão do lado desabou, começou a virar o olho, arranhar minha perna, troço se, o que ele fala? Manifestou. Aí o descrente pergunta, como é que o Espírito de Deus se manifesta? Porque se do diabo, quando ele se manifesta, o camarada se entorta, ele vira cavalo, ele joga a perna para trás, ele se enrola todinho. E o de Deus, quando se manifesta, o que acontece? Aí alguns dizem, gente, aí a gente começa a profetizar, falar em línguas, a gente fala línguas que a gente nem conhece, revela tanta intimidade da vida dos irmãos. Negativo.
vivo. A Bíblia não fala disso, não. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se manifesta em nós, sabe o que ele faz? Ele cuida, ele demonstra amor, ele se importa com as pessoas, ele quer fazer o bem para elas. Aí é onde está a diferença. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, ele elenca vários frutos do Espírito, dizendo: quando o Espírito de Deus se manifesta, você é paciente, você é bondoso, você é alegre. E aí ele sai falando quais são as manifestações, os frutos do Espírito. É por isso que ele nos chama a atenção para essa verdade. Terceira verdade que esse texto nos mostra, está na terceira parte do texto. O texto diz assim: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, se você não quer que as pessoas se importem com você, e você também não se importa com as pessoas, já não estou nem aí para a vida das pessoas. Peraí, você é nascido de novo, você já se converteu, você realmente aceitou Jesus, então você vai se importar com a vida dos outros. Se você não quer que as pessoas cuidem de você, não quero ninguém cuidando da minha vida não quero ninguém dando conta da minha vida, ninguém se importando comigo. O texto está dizendo que você ainda não nasceu de novo, e o texto está dizendo que você não conhece Deus. E se você não nasceu espiritualmente, você não conhece Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Entendeu bem isso aqui? Todos nós entendemos bem isso aqui? Eu quero que você se importe comigo. Eu quero que você cuide de mim. Eu quero que toda a igreja em 2019 aprenda a cuidar uns dos outros. Você precisa conhecer as pessoas que vêm para a igreja. Se você está sentado ao lado de uma pessoa que você não conhece, a primeira coisa que vai demonstrar que você se importa com essa pessoa, sabe o que é? Saber o nome dessa pessoa, decorar o nome dessa pessoa. Olhe para o lado, veja se você conhece ou não alguém que você está perto. Agora você verifique se você não conhece alguém. Verifique se você conhece, talvez você não sabe o nome. Sabe o que você vai fazer? Levanta, vai lá e pergunta: desculpa, qual é mesmo o seu nome? Vai lá. A maior prova de que nós só queremos ser cuidados, amados e que as pessoas se importem com a gente é que nós não estamos dispostos a sair do nosso lugar, do nosso conforto e conhecer as pessoas. E sabe o que as pessoas vão dizer nas igrejas? Eu conheço aquele irmão, eu vejo todo domingo, mas eu não sei o nome dele. É porque você ama, é que você cuida, é porque você se importa. Outro dia um irmão trabalha na polícia, ele viu um irmão da igreja cercado por uns bandidos que iam acabar com a vida dele. Aí ele estava na viatura, ele parou a viatura e falou: rapaz, o que vocês estão fazendo aí com esse rapaz? Os ladrões foram embora, aí o rapaz perguntou: o senhor vai me prender? Eu não sou ladrão. Eu falei: eu sei, eu sou lá da igreja que tu é. Ele falou: verdade, eu nem lhe conheço. Ele falou: rapaz, eu deveria te prender por isso. Às vezes nós não queremos nem que o pastor se importe com a gente, nem que o pastor cuide da gente. Tem casais que tem os seus conflitos, as suas brigas, aí quando um deles diz assim: eu vou ligar para o pastor, não faça isso, se você fizer isso, eu hoje mesmo acabo meu casamento contigo. Por quê? Aí eu digo: não, porque ele vai querer falar sobre nós lá na frente. Mentira, eu nem digo o nome, eu digo a situação. O criminoso eu não falo, não. Agora, quando nós olhamos tudo isso que o apóstolo João fala, qual é a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que, como cristãos, Deus ele quer que nós nos importemos com a vida uns dos outros. Deus quer que nós cuidemos da vida uns dos outros. É por isso que Deus criou a igreja. É por isso que a igreja é chamada de corpo. É por isso que a igreja é chamada de liga. Mas eu gostaria hoje de ver algumas situações bem claras da Bíblia em que nós devemos nos importar com a vida uns dos outros. Se você pegar as escrituras para estudar, preste bem atenção no que eu vou falar. Se você pegar a escritura, manusear a escritura para estudar, você vai descobrir que a Bíblia apresenta 64 textos que falam diretamente que você deve se importar com a vida dos outros. 64 textos que falam diretamente que você tem que cuidar da vida dos outros, se importar com a vida dos outros. Outra coisa interessante, todos esses 64 textos que a Bíblia nos mostra, eles são convertidos, eles são modificados de teoria para prática. Ou seja, eles são apresentados de maneira prática. Deus chega e diz assim: faça isso. Ele transforma a teoria em atitude. Ele transforma a teoria em ordem. De maneira que tudo aquilo que ele fala acerca desses 64 textos são são maneiras de Deus mostrar para cada um de nós que fica evidente que ele quer que nós nos importemos uns com os outros, que cuidemos uns dos outros. Então, ele mostra aqui alguns sinais de que ele se importa ou que nós devemos nos importar. Agora eu vou falar uma palavra interessante.
corretamente. Eu vou repetir. Se importar corretamente. Repita. Se importar, é bom você repetir essa palavra. Se importar positivamente agora. Se importar, o que significa isso? Que tem gente que se importa indevidamente, incorretamente. Assim como tem gente que se importa, eu falei positivamente, o contrário é o quê? Negativamente com a vida dos outros. Como é que ele quer que nós nos importemos? Corretamente ou incorretamente? Positivamente ou negativamente? Então a Bíblia vai dizer, eu quero que você se posicione, que você realmente coloque em prática o se importar, o cuidar corretamente, positivamente com a vida das pessoas. Vamos para o primeiro texto. Vamos ver algumas evidências. Evidência número 1. Romanos capítulo 16, verso 16. Esse texto é um texto que vai falar sobre saudação. Saudação. O apóstolo Paulo está aqui, discipulando a igreja de Roma. Aí ele chega com a igreja de Roma e ele fala de saudação. Aqui na cultura que Paulo estava apresentando aos romanos, ele diz, quando vocês se encontrarem. Uma das provas que mostra que você ama, que você cuida, que você se importa com a vida dos outros, é que você cumprimenta. E como é que eles se cumprimentavam? Um beijo santo. Veja bem que ele não disse somente para eles lá, se cumprimenta com um beijo. Isso aqui não é uma ordem para a igreja que, ai, adorei essa ordem, pastor trouxe aqui, ai, que domingo especial, agora eu vou beijar todas as meninas, vai ser uma beijação só. Veja bem que o adjetivo que ele coloca do lado de beijo, ele diz, sabe o quê? É um beijo santo. Beijo santo era chamado, em outras traduções, ósculo santo. Beijo sem maldade. Pensa que não tem irmãozinho aí doido para colocar em prática isso aqui? Ah, só que o ósculo que ele quer dar nas meninas da igreja é com maldade. Também, eu acho que tem menina que quer dar uns beijinhos assim em alguns meninos com maldade. Mas o que ele está nos ensinando aqui? Ele está dizendo que quem ama, quem cuida, quem se importa com a vida dos outros, cumprimenta. Na nossa cultura, cumprimenta. Quem se importa com a vida das pessoas, cumprimenta. Dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, saúda, pergunta, tá tudo bem? Como você vai? Quando você chegar na igreja, uma das maneiras, uma das evidências que as pessoas vão verificar se você realmente cuida das pessoas, se importa com as pessoas, é quando você cumprimenta as pessoas. Tem gente que entra, senta, sai e não dá uma palavra com ninguém. A que conclusão nós chegamos? Não é nascido de Deus, não conhece a Deus. Porque se colocar em prática a palavra de Deus, ele procura conhecer as pessoas da igreja que frequenta. Ele dá bom dia, boa tarde, qual é o seu nome? Fulano de tal, prazer conhecer, meu nome é fulano de tal. Boa tarde, bom dia, oi, tudo bem com vocês? Tudo bem? Sai conversando. Já falei isso. Infelizmente isso faz parte da nossa cultura. A nossa cultura não tem costume de ser educada. Infelizmente tem que falar isso. Quando você viaja, uma criancinha que passa por você numa fila de supermercado, ela tem 3 palavrinhas na boca dela. Com licença. Ela esbarrou em você, ela diz o quê? Desculpa. E se ela passar por você, você está caminhando no parque, você cruzou o caminho dela, vem de lá para cá. Criança! Bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimento. Aqui você entra no elevador, fica um desconfiando do outro. Ele pensa que você vai atacar primeiro e você pensa que ele vai atacar primeiro. Boa tarde, boa tarde. Quando a Bíblia está falando com os irmãos, ela está dizendo, vamos exercer dentro da igreja pelo menos isso, aprender a saudar os irmãos. Se nós saudamos os irmãos, se nós cumprimentamos os irmãos, se nós somos educados, nós começamos a dar evidências de que nós somos diferentes do mundo, de que nós amamos, de que nós nos importamos, de que nós enxergamos as pessoas. Porque quando eu não lhe dou boa tarde, eu não lhe dou bom dia, eu não lhe cumprimento, significa que eu não lhe vi. Você é uma pessoa invisível. Dentro da igreja, Deus quer que todos nós sejamos visíveis. Passou, boa tarde, tudo bem? Oi, fale com as pessoas. Cumprimente as pessoas. Chegou no estacionamento, o pessoal do estacionamento, mas eles não dão boa tarde. Dê boa tarde para eles. Boa tarde, eles vão passar. Olha como se cria o hábito. Você pode chegar num outro local onde você não tem esse hábito, mas de tanto você ouvir as pessoas terem aquele hábito, você começa a exercitar aquele hábito. Segundo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. O texto diz, sejam mutuamente hospitaleiros. O que é mutuamente? Mutuamente significa ao mesmo tempo, é troca. Significa a mesma coisa que eu expliquei, uns aos outros, é troca, é reciprocidade. E ele diz, sejam hospitaleiros, sem reclamação,
sem reclamação. Ou seja, quem ama, quem cuida, quem se importa com a vida dos outros. Se você se importa como cristão com a vida dos outros, você faz da sua casa um hospital. Eu não sei o que é que você pensa da sua casa, mas quando você é um filho de Deus, a sua casa não é sua, ela é de Deus. E ela é um hospital. Hospital é um lugar que nós levamos as pessoas para serem curadas. Hospital é um lugar que nós levamos as pessoas para serem curadas. Ora, a palavra de Deus está dizendo, se você ama, se você cuida, se você se importa, uma das evidências que você ama, que você cuida, é que você chama as pessoas que estão com problemas. Você diz, vem aqui em casa tomar um café, vamos conversar. Você percebeu, vem aqui, vamos conversar. E a pessoa chega ali, ela vai desabafar com você, ela vai contar o que está acontecendo. A minha casa, eu não divulgo porque é um hospital meio anônimo. Mas já teve casos de pessoas chegarem na minha casa 2 horas da madrugada, e eu descer, morrendo de sono, sentar lá na sala embaixo, falar o que está acontecendo. Isso que está acontecendo. E eu ouvir, aconselhar, olhar no relógio, falar, olha, já vai dar 4h30. Tem um S bem ali, tem uma rede ali, eu preciso subir para dormir, eu tenho que trabalhar. Você dorme ali, tem um lençol ali, e você pode ir para casa, ou então, se você quiser ir para casa, você pode ir para casa que eu abro o portão. Aí ele entra no carro, geralmente eu prefiro essa segunda alternativa. Aí, por quê? Porque de manhã tem café, aí eu prefiro a segunda alternativa. Mas por quê? Porque é o hospital. O que você não pode fazer é a sua casa, a casa que Deus deu para você, ao invés de ser um hospital, um lugar onde o irmão chega e diz, não, é que aconteceu isso com o irmão da igreja, e ele fez isso. Aí você pega, o que você diz? Ele é assim mesmo, aquele bandido. Aquele safado, ele age dessa maneira. Rapaz, a igreja é assim. Ou seja, ao invés de você injetar cura, medicamento, você está injetando naquela pessoa veneno. E hospital não é lugar para se injetar veneno. O hospital é lugar para se curar. Se você não tem palavra para curar, dispense o paciente. Diga para ele, irmão, eu não vou atender você na minha casa, porque eu estou tão doente quanto você, e se eu for atender, eu vou lhe envenenar, eu vou ligar para o irmão fulano de tal, porque o hospital dele, ele vai lhe atender, porque eu estou envenenado também, então eu não vou ouvir você. O senhor já começou a falar mal, eu já estou começando a ficar com raiva, eu já quero matar o fulano, já quero matar o pastor, já quero matar o líder fulano de tal, então eu não vou ouvir você, porque a nossa casa tem que ser lugar de cura. Não leve para sua casa, não abra a porta da sua casa, se você não vai ajudar a curar. Porque quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Quem ama, não envenena. As nossas casas precisam ser casas de oração. Elas precisam receber as pessoas para serem edificadas, para serem bem tratadas. 3. Romanos capítulo 15, versículo 2. Isso aqui é uma série, não se preocupe. Você diz, já tem gente que quando começa assim, número, eles perguntam assim, quantos vão ser hoje, pastor? Então, eu estou no 3, é uma série. 3, Romanos 15, verso 2 diz assim, cada um de nós, individualidade, deve agradar ao seu próximo para o bem de quem? Dele, a fim de edificá-lo. Quando alguém chegar com você e perguntar assim, ei, pastor Moisés... Não viu o pastor Moisés esses dias? Cadê o pastor Moisés? Sinal número 1, não veio para a igreja. E se soubesse, sabia que eu estava de folga, de recesso, anual. Cadê o pastor Moisés? A entonação fala muita coisa, está procurando saber informação. A Bíblia diz, se você quiser saber informações sobre mim, ou sobre qualquer irmão da igreja, você deve procurar informação se você quer agradar a pessoa, fazer o bem para a pessoa. Se o seu interesse é só curiosidade na vida da pessoa, a vida dela não interessa para você. Deu para entender isso? Gente, vocês sabem alguma notícia do irmão fulano de tal? Porque só quer saber por curiosidade? Quer saber se ele casou, se ele não casou, se ele separou, se ele quer saber isso? Eu não sei. Pastor Moisés, o que é? Tu quer saber se ele está com dinheiro, sem dinheiro? Se ele está precisando de alguma coisa? Gente, se você se importar desse jeito, eu dou o número da minha conta já para você. Agora, se você só quiser ter curiosidade da minha vida, ou da vida das pessoas da igreja, para ficar falando para os outros, não se importe com a vida de ninguém. Porque a Bíblia diz que você tem que se importar se você quer agradar a pessoa. Agora, se você lembrou de mim, você diz, não, eu lembrei porque eu quero levar um bolinho de milho para o pastor. Vai valer. A irmã fulano de tal, eu me lembrei porque ela gosta tanto de tal coisa. Vá lá, liga para a irmã, a senhora está bem? Estou. Por quê? Porque eu quero levar um bolo na sua casa, a senhora está com uma conta atrasada? Estou de luz, eu vou pagar. A de água também, eu também vou pagar.
Você está entendendo? Você tem que se importar se você quer fazer o bem para a pessoa, se você quer ajudar. Agora, se for só para descobrir, é por isso que o diabo ele inventou 3 venenos. E a gente usa, pega, na verdade foi tudo, toda boa criação foi feita por Deus. Na verdade, Satanás só chegou na frente dos filhos de Deus e usou de maneira ruim. Agora os filhos de Deus estão tentando usar de maneira boa. Mas Satanás fez um troço chamado Facebook, fez outro troço chamado Instagram e fez outro troço chamado WhatsApp. Todos os 3 foram bondade de Deus para que os homens criassem para o bem. O diabo vai lá e cria para o mal. Por quê? Porque a maioria dos irmãos que perdem tempo no Facebook, perdem tempo para verem e por serem curiosos da vida dos outros. Vocês viram? Viram? E tem alguns que ainda pegam assim, não querem ver a foto. Eles abrem assim para ir até no meio da perna da pessoa, se dá para ver tudo. O apóstolo Paulo aqui chega com a igreja de Romanos e ele diz assim, olha, se vocês amam, se vocês querem mostrar que vocês cuidam, e se vocês querem mostrar que vocês se importam com a vida dos outros, então aprendem. Procurem essas pessoas se vocês querem agradar, se vocês querem ajudar, se vocês querem se preocupar com o bem-estar delas. 4. Marcos capítulo 9, verso 50. Marcos capítulo 9, verso 50. O texto diz assim, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos. Quem é que é o sal da terra? Somos nós. Se nós perdermos o nosso sabor, acabou. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz. Irmãos, prestem atenção no que a Bíblia está dizendo. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Vivam em paz uns com os outros. Quem ama, quem cuida, quem se importa com a vida dos outros, procura sempre promover a paz entre os irmãos em conflito. Igreja é família. Família tem conflito. Quem aqui tem família que tem mais de 2 irmãos? Quem tem 2 filhos aqui? Tem conflito na sua casa? Quem tem 2 meninos? Pegou a minha blusa. Aí começam a discutir, demora pouco, estão querendo brigar, depois já querem se agarrar. Aí a mãe chega lá e dá o grito. Que é isso? Foi ele. Conflito. É família. Agora você imagina uma família como a minha, que tinha 6. Depois de todos casarem, os 21, ficaram 6. Aí nós falamos, graças a Deus. Gente, 6 é muito numa família. Parece porcaria o que eu vou falar para você. Hora que a mamãe colocava assim, era uma concha única. Paf, 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 paf. Vem um feijão. Paf, 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 vem um arroz. Agora vem o bife. Paf, paf, paf. E cada um olhando. Mamãe virava, vinha um querendo meter, que não era garfo lá em casa não. Era a mão no prato do outro e a colher. A mão, e aí o outro tinha a faca também, né? Dava logo na mesa. Ameaçando, que se pegar vai ter facada. Minha mãe dizia que na distribuição do bife a questão era de sorte. Largou, o que pegar, o maior pegou. Só que todo mundo desejava o maior. Eu tenho um irmão que, ele ainda é vivo. Esse aí ninguém queria a comida dele. Quando o bife caía no prato dele, a primeira coisa que ele fazia, adivinha? Cuspia. Ninguém queria. Todos os pratos eram atacados, menos o dele. E o pior de tudo é que ele, quando sorria, era 20 cáries. Aí ninguém queria. Sabe o nome disso? Família. Sabe qual é o nome de papai e de mamãe? Bombeiro. Vive apagando fogo. Vive apagando fogo o tempo todo. Então você imagina, se você tem trabalho com 2, imagina a mamãe que criou 21. Igreja também é assim, vai ter conflito. Agora, o apóstolo Paulo aqui, ele chega e diz, qual é o nosso papel na igreja? Ele diz, se você ama as pessoas, se você quer cuidar das pessoas, se você se importa com a igreja, porque a igreja de Cristo, ao invés de você colocar gasolina, querosene, álcool nas confusões, você vai ajudar a promover a paz. Olha, outro dia, eu não sei nem se ela está aqui, eu ia falar o nome dela, porque merecia, mas eu não vou falar não, porque pode depois alguém dizer, ele vai falar o nome, ele vai falar quando a coisa for ruim também. Aí, então, eu só vou dizer o fato, eu vou dizer que foi uma líder. Ela chegou e disse assim, pastor, gente, primeiro, a forma como ela me pediu, eu não podia dizer não. Ela ligou para mim, mandou uma mensagem. Mensagem, eu não vejo o sentimento das pessoas. Aí eu li a mensagem, pastor, quero falar com o senhor, por favor. Isso aqui é mensagem normal. Eu li, como sempre, eu mandei, ok. Aí eu acho que ela não entendeu, ela mandou a segunda mensagem, pastor, estou falando sério, quero falar com o senhor. Falei, ok. Aí ela ligou, falou, meu pastor, eu preciso falar com o senhor, porque tem alguém que está tendo uma imagem ruim do senhor, e eu amo, eu gosto do senhor, não quero que essa pessoa tenha uma imagem ruim.
ruim. Eu também não quero que o senhor tenha uma imagem ruim dessa pessoa. Meu pastor, será que o senhor pode ir na casa dessa pessoa, pedir perdão dela? Eu falei, pedir perdão, eu não sei nem o que eu fiz. Ele falou, não, ele acha que o senhor fez isso aqui. Eu falei, mas não foi, eu não fiz isso. Como é que eu vou pedir um perdão de uma coisa que eu não fiz? Eu falei, mas pelo menos eu não quero que ele tenha essa imagem do senhor. Eu amo o senhor, eu não quero que as pessoas tenham uma imagem ruim do senhor. Gente, isso é amor. Ela está zelando por mim, ela está cuidando de mim, ela está se importando comigo. Mesmo que eu dissesse para aquela irmã que eu não tinha feito aquilo, ela disse, mas meu pastor, o senhor pode pelo menos ouvir essa pessoa. Se eu conseguir fazer com que essa pessoa vá até o senhor e explique para o senhor, e vocês conversem, o senhor aceita atender essa pessoa? Eu falei, sim. Sabe o que é isso? Promover a paz. A pessoa tinha envenenado aquela pessoa com tanta coisa, ela poderia dizer, ah é? Ele fez isso para você? Eu estou mordida com o pastor. Não, você pode falar isso na frente do pastor. Vamos ouvir o que ele tem para falar? Aí eu falei, estou indo para a igreja agora. Ela chegou, trouxe a pessoa, sentou com a pessoa, orou com a pessoa, acalmou o coração da pessoa. A pessoa entrou na sala. Eu falei, irmão, o que meu irmão fez para o senhor, hein? Aí ele falou, não, que blá, 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 blá. Ele disse, não, eu estou trazendo aqui o senhor falar para ele. Eu falei, não, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou, entendi tudo errado, meu pastor. Ô, meu pastor, o senhor me deixa... Olha, eu ia morrer com essa raiva dentro do meu coração. Eu acho que eu ia até morrer de alguma coisa ruim, porque eu estava com uma imagem negativa do senhor. O senhor deixa eu dar um abraço no senhor? Eu falei, deixa. Mas antes eu olhei para ver se não tinha uma faca atrás, né? Eu falei, deixa. Aí me deu um abraço. Aí eu dei um abraço. Eu falei, não, tranquilo. A pessoa hoje me ama, liga para mim, manda todo dia mensagem de bom dia, diz que está orando. Por quê? Porque alguém, um verdadeiro discípulo de Jesus, que ama, que cuida, ao invés de pegar e ouvir a fofoca dos outros, o que foi que fez? Resolveu chamar as partes em conflitos e disse, eu vou promover a paz. Quando alguém chegar com você, trazendo ou levando conversa, lembre-se de uma coisa, o meu papel é promover a paz. Irmão fulano de tal, o problema que você tem é com a irmã Lúcia, né? Então eu vou conversar, vou chamar a irmã Lúcia aqui e vamos orar juntos, vamos resolver isso, tá bom? Mas eu não vou ficar ouvindo você falar mal dela e também não vou ouvir ela falar mal de você. Nós vamos resolver isso, tá bom? Eu quero pro seu bem, eu não quero que você fique mal, não me entenda errado, eu estou cuidando de você e estou cuidando dela. O meu papel na igreja não é cortar a corda, é unir. Isso é promover a paz. Sabe onde a gente tem que fazer isso também? Lá em casa. Na sua casa você tem que fazer isso. Promover a paz na sua casa. Por quê? Porque isso evidencia que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. 5, e por hoje, o último. Domingo que vem eu vou falar mais sobre mais 5. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Olha o que é perdão mútuo. É perdão recíproco. É o irmão que chega com o irmão e diz, eu perdoo você. O outro irmão diz, eu também quero o seu perdão. Mutuamente nós estamos perdoados. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está falando aqui para Efésios, para os Éfesos, nessa carta aos Efésios? Ele está dizendo, quem ama, quem cuida, quem se importa com a vida dos outros, é bondoso, é compassivo e libera perdão. Se você tem dificuldade de liberar perdão para as pessoas, você não está evidenciando que você é um discípulo de Jesus. Se você tem dificuldade de liberar perdão, se você tem dificuldade de pedir perdão, você não está evidenciando para o mundo que você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Por quê? Quem ama, quem cuida, quem se importa e quem quer ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, aprende a liberar perdão. E quando é que eu sei que eu perdoei alguém? Essa é uma pergunta, uma boa pergunta. Essa semana uma irmã perguntou de mim, pastor, quando é que eu sei que eu liberei perdão verdadeiro? Eu falei, é quando você consegue conversar normalmente com a pessoa que te fez mal. Ela falou, mas eu preciso esquecer o que ela me fez? Eu falei, nunca. Enquanto Deus mantiver em você a perfeita memória, você vai lembrar o que as pessoas fizeram contra você. Mas a diferença é que quando nós amamos, nós lembramos e nós chegamos à seguinte conclusão pessoal. Eu lembrei, mas isso não mexe mais comigo. Sabe por quê? Porque eu já liberei perdão. Isso é perdão. Perdão é quando nós somos capazes de olhar para quem nos fez mal, vir à memória o mal que essa pessoa nos fez, mas dizer, isso não mexe mais comigo, isso não me afeta. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Isso não significa que eu tenho a obrigação de ser o melhor amigo do Diego, mas eu tenho o dever espiritual de conviver com ele. Porque a Bíblia diz, se possível, viver em paz com todos. Importante isso, né? Aí,
nós vamos entender o que João nos ensina no verso 35 do capítulo 13. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando eu vir, por mais que o Diego, ele tenha me feito mal, eu entro na igreja e o Diego vem de lá, sabe o que eu vou fazer? Vem de lá, Diego. Eu não vou fazer isso aqui não. O Diego vem entrando na igreja e eu não vou fazer isso. Isso significa que o meu perdão não foi um perdão verdadeiro. Perdão verdadeiro? Vem aí. Ô, Diegão, tudo bem? Beleza, mano velho? Tranquilo? Tchau. Eu não preciso parar com ele, dar beijinho, como é que tá? Aí, como é que tá? Acabou, vou embora. Tudo bem, meu irmão? Acabou. Entendeu? Eu fui participar de um congresso, eu estava só nesse congresso, sentou do meu lado um casal, e desse outro lado aqui sentou um casal. Eu não tinha entendido até então por que eu fiquei no meio do casal. Sem Vera, eu fiquei pensando, estou vendendo pastel aqui. E aí eu comecei a conversar com o casal e os conheci. Aí, depois de algumas horas, nós estávamos amigos. E eles conversando ali, pareciam os melhores amigos do mundo. Depois um deles chegou e disse, deixa eu falar uma coisa para ti. O casal que você tá do lado de lá, eles são muito nossos amigos. Eu falei, eu percebi. Ele falou, sabia que ela era minha mulher? Eu falei, sério? Sério, nós somos da mesma igreja. Sério? Ele sabia que o marido dela é o marido da minha mulher? Eu falei, vixe, embolou tudo agora. Eu falei, e vocês se dão tão bem assim? Ele falou, sabe quem foi que traiu? A minha mulher me traiu com ele. Eu sofri demais, eu chorei demais, eu amava muito aquela mulher, mas sabia que Deus me deu a mulher dele, que é melhor do que ela. Esse camarada pirou a minha cabeça completamente. Mas ele disse, olha, hoje como nós somos. Isso, pastor, se chama perdão. É difícil você ver em igrejas pessoas que tenham acontecido isso, capazes de conviver juntas e entender que o que Deus fez foi para o melhor deles. Perdão realmente é algo difícil de entender. Deus é maravilhoso. E hoje, com certeza, a palavra dele, de alguma maneira, falou para você sobre mudanças que nós precisamos fazer acontecer na nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por voltar e expor a tua palavra. E obrigado por nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender, conforme o que tu queres. Em nome de Jesus. Amém.